Então, em relação ao exercício 9, ele pede para fazer um algoritmo que recebe um número. Então, a entrada dele vai ser um número. E o algoritmo quer que diga se o número que foi informado está no intervalo entre 100 e 200. Quando se fala em intervalo, a gente faz bem semelhante a alguns exercícios da apostila, que também se utiliza de um intervalo. Por exemplo, esse daqui, em relação à média, a média tem que estar no intervalo entre menor que 7 e maior ou igual a 4. Esse daqui é um outro exemplo. Então, a idade tem que estar entre 5 e 7 anos para ser infantil A. Então, quando se fala em intervalo, a gente tem que verificar se o número está maior ou igual a um valor menor ou menor ou igual a um valor maior. Então, esse daqui dá um intervalo, dá uma comparação. No caso aqui, que o exercício 9 já está dizendo um valor fixo, entre 100 e 200. Então, de variável, posso colocar apenas número. Vou colocar aqui como exercício extra, 0,9. Vou colocar aqui como inteiro, mas para esse exercício poderia ser até um número real, tá? Como a gente está comparando com 100 e 200, e não pede se é decimal, então vamos colocar ele como inteiro. Então, bem seguindo a ideia daquele exercício de 100, então, isso não, em que a gente fez esse daqui, o 25, para verificar se ele pode fazer a carteira de habilitação, ou seja, se a idade dele é maior ou igual a 18. Um outro exercício aqui que eu citei da idade, que a gente verifica o intervalo. Então, a gente tem que verificar se o número informado para o exercício extra, ele está no intervalo entre 100 e 200. A gente vai considerar que, se está nesse intervalo entre 100 e 200, a gente vai dizer que está dentro do intervalo. Se não, ou seja, se ele estiver fora, a gente vai colocar uma frase que não está no intervalo. Tá? Então, como é que eu faço o intervalo de um número com a estrutura do C? C, número maior ou igual a 100, e número menor ou igual a 200. Então, lembrando que sempre tem que ter o então na mesma linha do C, e quando se usa o operador lógico e, necessariamente eu preciso usar parênteses nas condições, tá? Abrir e fechar em cada condição. Se ele está no intervalo, eu vou dar um escreval aqui, somente dizendo assim, está no intervalo. Se não, ou seja, se ele não estiver entre 100 e 200, simplesmente dou um escreval que não está no intervalo. E fim C. O exercício 9 é apenas isso. Vamos fazer um teste aqui com F9. Vou primeiro fazer o teste se ele está no intervalo entre 100 e 200. Vou colocar como 120. Opa, deu uma mensagem aqui. Está no intervalo, ou seja, o número é maior ou igual a 100 e menor ou igual a 200. Esse daqui deu o teste lógico verdadeiro, então apareceu aqui, está no intervalo. Vamos fazer um outro teste. Vou colocar apenas 9. O número 9. Não está no intervalo, porque o número não é maior ou igual a 100. Como aqui já dá uma resposta falsa, ele já vai para o senão. Tá? Não está no intervalo. Então, o exercício 9, né, é apenas isso daqui. Para o exercício 10, eu vou iniciar ele
e não vou colocar ele todo, né? Vou apenas dar um start aqui. Então, ele diz assim: faça um algoritmo que leia o número de 1 a 5 e escreva por extenso. Caso o usuário informe um número que não está no intervalo, ou seja, não está entre 1 e 5, tem que exibir uma mensagem, número inválido, né? Então, como eu quero um intervalo, aí eu posso dizer, se ele estiver fora desse intervalo, que é um número inválido, tá? Bem semelhante a esse aqui também. Mas, se ele estiver dentro do intervalo, aí eu quero que escreva ainda por extenso. Então, se ele digitou o número 1, tem que escrever a palavra na tela, tem que aparecer 1, né? Se tiver o número 2, tem que aparecer a palavra 2, ou seja, um número por extenso. Então, como faremos isso? Nossa variável será apenas número, tá? Que eu vou informar um número aqui, então, ou seja, leio o número, o resto vai ser por mensagem. Então, primeira coisa, eu vou testar se o número aqui está fora do intervalo, ou seja, se o número não é entre 1 e 5. Tá? Então, aqui, se o número for menor do que 1, ou o número maior do que 5, eu vou dizer que, me pede a frase, número inválido. Então, esse primeiro teste aqui serviu para nós verificar se o número está no intervalo entre 1 e 5. Como eu quero que ele dê uma mensagem de número inválido, se ele der menor do que 1, 0, menos 1, menos 2, assim por diante, ele vai entrar aqui no número inválido. Ou então, se ele der um número maior do que 5, também vai entrar aqui na mensagem, número inválido. Tá? Reparem que aqui eu não utilizei o E, utilizei o OU. Né? Então, o OU ele quer dizer o quê? Se essa condição ou esta condição for verdadeira, ou seja, se ela for atendida, a condição toda aqui ela fica como verdadeira. Ao contrário, quando se utiliza do E. Necessariamente, quando utiliza o E, as duas condições têm que ser verdadeiras para ser atendida. Agora eu preciso verificar também se os números, cada número que eu informei, que agora sim, nesse senão vai ser entre 1 e 5, para escrever ele. Eu não tenho como adivinhar o usuário simplesmente informar um número e já dar ele por extenso. Eu tenho que programar isso, tenho que codificar. Então, como eu posso fazer? Se número igual a 1, então, igual a 1. Simples assim. Fim C. Aí vocês têm que fazer, tem que continuar aqui o exercício para fazer para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Tá? Então, como eu falei, esse daqui eu não vou concluir, não vou terminar ele. Então, alguns detalhes aqui. Reparem que aqui eu estou utilizando o fim C e ele está encerrando esse C aqui. Tá? Este fim C está encerrando esse C aqui. C número igual a 1. Para cada C número que eu fazer aqui embaixo, na sequência, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para cada um C tem que ter o fim C dele. Né? Sempre inicia e encerra o fim C. Tá? Ah, vai ter vários fins C? Sim, porque cada um C que a gente abriu, né, vai ter que ter o fim C correspondente. Tá? Então é isso.